Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Eu acho que a prisão do Pose mostra duas coisas aqui no Brasil, e principalmente na cena do rap. O preconceito tá escancarado. As pessoas não têm mais medo de serem preconceituosas, serem racistas ou qualquer outra coisa desse tipo. Segundo, tem uma divisão muito clara de público dentro do rap. E isso é bem insano na real. Tipo, a gente sabe que o rap tem um lado. A gente sabe que ele segue uma ideologia. A gente sabe o que ele defende. Mas tem pessoas que fingem não entender ou fingem não enxergar isso, por qualquer que seja o motivo. Aí já chega a ser bem estranho. A prisão do MC Pose foi repentina, mas mostra muita coisa. E eu quero bater esse papo mais sério aqui com você. Mas você tá curtindo o vídeo? Considera se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a emojis exclusivos. E o principal, a um grupo do canal no WhatsApp, pra gente trocar ideia. E principalmente, falar sobre os próximos vídeos do canal. Você até mesmo pode escolher. É bem baratinho, então se liga aí embaixo. Você também vai ajudar a manter toda essa qualidade aqui que o canal tem. Antes de qualquer coisa, o MC Pose, ele foi preso com a acusação de associação à facção criminosa e apologia ao crime. Foi exatamente isso que a polícia disse. E bom, apologia ao crime e associação, essas acusações partiram do mesmo dia, que foi quando o MC Pose, ele tava numa favela, mais especificamente na Cidade de Deus, fazendo um show, e aí tem várias pessoas jogando o fuzil pra cima no show dele. Mas lógico, ele também canta coisas que falam sobre o crime, que falam sobre a realidade da favela e sobre como funcionam as coisas lá. Mas aí eu te pergunto, até onde vai a arte? E até onde começa a se tornar realidade? Porque as músicas do MC Pose foram tomadas como realidade pra ele, sendo que ele já não tá mais nesse meio há muito tempo. Vamos partir do ponto de a música, se ela fala sobre crime, se ela fala sobre drogas, se ela fala sobre criminalidade, ela faz parte do crime? Ela é apologia ou não? Vamos partir justamente desse ponto, porque eu acho que é um ponto muito interessante e que muita gente finge não entender. Me resta a saudade, me deixar no meu canto, eu vou tentar ser forte. Ódio no peito que sempre me pergunto, que logo você vários cuzão no mundo. Rapaziada, primeiro de tudo, música é arte. Assim como uma pintura, assim como um filme, assim até mesmo como um clipe da própria música. São tudo arte. Ou seja, o autor, ele tem essa liberdade artística pra falar sobre coisas que não necessariamente condiz com a realidade e principalmente não condiz com a realidade dele. Imagina comigo um exemplo muito básico. Vou dar um exemplo mais burro possível e eu prometo que qualquer um vai entender. Eu espero. Um ator de um filme, um diretor de um filme e um roteirista de um filme. Eles fazem filmes sobre criminalidade. O filme Cidade de Deus, ele existe aqui no nosso país. Aquilo é uma obra ficcional. Quem escreveu aquilo não tá compactuando com o crime. Quem dirigiu aquilo não tá compactuando com o crime. E principalmente, quem atuou e fez o papel de um criminoso não tá compactuando com o crime. Ele tá contando uma história que às vezes, por mais que seja real, não condiz com a realidade dele. Ele não tá fazendo parte daquilo, pelo menos, não ativamente. E quando eu digo que ele não tá fazendo parte daquilo aqui, um ator pra fazer um bandido, ele não precisa ser um bandido, entende? Ele é somente um ator. Então, fazer um papel de um bandido não faz dele um bandido. Ou seja, por que cantar músicas que falam sobre isso fariam de você um bandido? A gente já parte desse ponto. Tem muitos artistas aqui no Brasil que fazem exatamente isso, que botam armas nos clipes, falam que vão matar e tirar a vida da pessoa e, mano, é só liberdade artística. Mas falando da prisão do MC Pose em si, mano, aquilo foi ridículo. De verdade mesmo. O cara foi tratado como um animal. Isso é até errôneo de dizer, porque a gente não deve tratar animal daquele jeito. Ele foi tratado como o pior bandido que existe. Entraram na casa dele, não deixaram o mano nem sequer calçar uma sandália e vestir uma camisa, sendo que a gente sabe, a pessoa só pode ser levada daquele jeito se ele causa uma ameaça ali muito grande, e aí faz sentido. E a própria Viviane, a esposa do MC Pose, disse como foi lá. Os caras estavam tratando aquilo como um prêmio, pra ver até mesmo quem ia levar o MC Pose pra cadeia. Aquilo com certeza foi um teatro de humilhação. Eles estavam querendo passar uma imagem ali muito clara. E os policiais brigando pra ver quem iria aparecer. Para ver quem iria colocar o Marlon naquela posição e aparecer sendo um herói. Mas vocês não são um herói. Vocês são ruins. Vocês são ruins. São ruins como profissional. Vocês são ruins como pessoas. Vocês são ruins. Sabe? Agora vamos falar de coisas que diz muito mais sobre o sistema do que o Marlon? Vamos? Porque o Marlon saiu de casa descalço. Ele não teve direito de colocar um chinelo, de colocar uma blusa e saiu com aquela exposição toda ridícula. Isso diz mais sobre quem? Me responda. Isso diz mais sobre quem? Diz muito mais sobre vocês, né? Não sobre o Marlon. Porque vocês dizem ser tanto os heróis,
O tratamento diferente aqui é notório. Eu posso dar um exemplo pra vocês muito claro. Vocês lembram do Roberto Jefferson? O mano simplesmente meteu bala na Polícia Federal e depois tava negociando com eles de forma amigável pra ir pra delegacia, sem algema, sem mão pra trás, sem mão no pescoço e vestido muito bem. Já o MC Pose tava sendo tratado como um escravo. Que imagem eles querem passar com isso aqui? Que mensagem eles querem passar? De que o homem preto é perigoso? De que ele demonstra um perigo pra sociedade? E aí, mano, você pode ou não concordar comigo no ponto anterior, se as músicas são apologia ao crime, se não foi, se o MC Pose faz ou não. Mas nesse ponto aqui, de como ele foi levado pra cadeia, de como ele foi tratado, de que imagem eles queriam passar, irmão, isso aqui tá muito claro. Isso aqui é 2 mais 2. É só você somar e entender. E, mano, isso aqui é só um exemplo. Eu posso dar tanto. Teve um caso gigante de um moleque branco que matou um ciclista e ele tá indo super de boa. E sendo bem honesto, depois disso, causou uma revolta dentro do rap. Lógico, teve pessoas que não entenderam o quão grave era isso aqui, o quão o tratamento do MC Pose demonstra um problema de que hoje é ele, mano, amanhã pode ser qualquer outro artista. Literalmente, artista não é bandido. O MC Pose, ele teve o passado dele, ninguém nega isso, nem mesmo ele. Porém, hoje em dia, ele é somente um artista que canta sua música, que canta sobre as coisas que ele vê, sobre as coisas que acontecem de onde ele veio. E lá, a realidade é outra. Não tem como dizer que não é. Mas por que ele fala sobre isso? É um problema tão gigante, entende? E lógico, teve vários MCs que falaram sobre isso, mas teve alguns que souberam explicar isso muito bem, do porquê isso é uma gigante problemática. Um dos foi o próprio MD Chef. Pra mim, ele foi o melhor nesse quesito. O fato dele não ter tido o direito de calçar o seu chinelo, de vestir a sua camisa e ter sido encaminhado na delegacia em posição de submissão é expô-lo ao constrangimento. E a tentativa também de expor ao constrangimento o rap e o funk. Certo? Todos estão vendo que é errado, sim. Inclusive, quem está cometendo o erro sabe também que é errado. Mas eles não trabalham com a verdade. Eles trabalham com a manipulação e com a mentira. Certo? Como, por exemplo, o ex-deputado Roberto Jefferson, que foi indiciado por tentativa de homicídio, que resistiu à prisão com tiros de fuzil e granada aos agentes da PF, e ainda assim, depois que toda essa situação passou, os agentes estavam lá tomando café com ele, dizendo a ele que o serviriam para o que ele precisasse. Então o recado, esse é um recado que eles têm uma guerra racial, uma guerra social, e digo mais, uma guerra espiritual contra o nosso lado. Enfim, mano, esse assunto aqui é muito complexo, mas eu queria somente dar uma luz, uma pequena luz aqui pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Que isso aqui não é só questão de eles estão atrás do MC Pose, eles estão atrás do rap, do trap, do funk. Isso aqui é um puro preconceito que não vai parar. Eu sempre lembro daquela música do Tupac quando acontece esse tipo de coisa, a Changes. Ele falava naquela época que esse é o jeito que as coisas são, esse preconceito que o povo tem, o preconceito policial, o preconceito de outras pessoas também. E talvez isso nunca vai mudar. Ele fala isso nessa música e essa música já tem quase 30 anos. E na época de hoje, ela faz mais sentido do que nunca. Loucura, né? Qual a tua opinião sobre isso? Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.